veio perguntar pra mim a respeito é do seguinte, porque foi outro dia, a minha mãe tava escutando sobre aquele padre Manzotti lá, né? Aí ele falando que aquelas missas que são feitas pras almas e tal, né? As almas estão no purgatório e depois elas sobem pro céu, de reza a missa, das orações, Ave Maria, né? Aí eu falei, mas eu acho que não tá certo, porque as pessoas vão ficar vamos botar purgatório o nome, né? Tem outro nome, acredito que seja, né? E depois, quando Jesus Cristo voltar pra Terra, que todo mundo vai ser julgado daí, né? Acredito que é assim, né? Só que tem a passagem lá, que quando Jesus Cristo é crucificado no madeiro, que aquele ladrão se arrepende e pede perdão pra ele. Aí Jesus fala pra ele, que ainda hoje você estará no paraíso comigo. Aí então, a pessoa vai pro céu direto, a pessoa, né? Ou ela fica em algum lugar, depois desse lugar, ela vai pro céu mesmo antes de Cristo voltar? Boa noite, meu irmão. Shalom. Tava aqui agora acompanhando seus áudios e louvado seja o Criador pelo seu relato de testificação nas Escrituras, mediante os estudos que trazemos no perfil. Como diz, aqui a gente tenta ao máximo trazer a palavra do Criador, sempre com as bases bíblicas, para as explicações, para as analogias, mas é tão somente fazer a exposição aos irmãos. Quem faz a testificação, quem, como diz, rasga o véu para que se enxerga espiritualmente, é o Espírito de Santidade. E se o irmão está buscando o Espírito de Santidade, automaticamente o Criador ele vai concedendo ao seu servo bom e fiel. Então louvado seja o Eterno. E também assim que seja com a sua irmã. Compreendo perfeitamente a parte em que você expôs, de onde há um temor por parte daqueles aos quais ainda estão inseridos no sistema religioso, pois são anos de doutrinação, de condicionamento, onde o sistema ele usa da palavra do Criador para impetrar os dogmas religiosos. E as pessoas, sem se aperceberem, acabam por seguir os dogmas religiosos e dar mais base aos dogmas do que a palavra propriamente dita. Mas isso é um condicionamento de Satanás. Então, compreendo perfeitamente esse temor que há, porque até que busque-se o Espírito de Santidade para testificação na palavra, de modo a enxergar os enganos do sistema, demora-se um tempo, né? Então que nós oremos pelos nossos. Bom, para responder o seu questionamento, eu vou fazer algumas pontuações. Mas desde já, de fato, o catolicismo, ele entende de que após a morte, muitos dos que ainda não se purificaram vão para uma espécie de purgatório. E aí eu até trouxe dentro do dicionário qual é o significado de purgatório, que é uma espécie de limpeza, de purificação. Bom, ao final de toda a explicação eu vou retornar nessa questão do purgatório. Mas de antemão, o catolicismo ele vê, sim, de que pós-morte, aqueles que ainda precisam de uma purificação ficam nesse purgatório, antes de retornar ao paraíso, ou ao reino dos céus. Agora eu vou lá na passagem que você citou, que é Lucas 23:43, onde o ladrão na cruz ele vai dizer ao Messias, né, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E o Messias ele vai responder. Aí vem a questão. As traduções bíblicas que chegam a nós, usa-se desta conjunção que, donde nos originais não existe. A Segunda Aliança ela foi escrita em grego, né? Ela foi disseminada ao mundo através dessa tradução do grego, mas ela conta a história do povo judeu. Então, se nós recorrermos à tradução a qual foi disseminada ao mundo todo, nós percebemos de que na língua grega não existe a conjunção que aqui na língua portuguesa nós utilizamos. Então perceba que na tradução em português tem o que durante a fala do Messias, mas no grego o que não se faz presente. E se você reparar, nem mesmo no inglês. Está disposto aí, né, a versão no grego, no inglês e no português. Então se você acompanhar a leitura também no inglês, perdão, você também não vai encontrar a conjunção que faz total diferença quando nós vamos estudar o que é que está sendo dito, a maneira pela qual está sendo dita, o que é que o Messias estava falando, como ele estava falando. Então para ter esse entendimento precisamos buscar a raiz. Então vamos fazer a leitura primeiramente em português, utilizando a conjunção que. Abre aspas. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fecha aspas. Agora vamos fazer a leitura no texto original, sem a utilização do que. Abre aspas. Em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Fecha aspas. Então perceba que há total diferença quando você recorre aos originais para entender o que é que está sendo falado pelo Messias naquele momento ali na cruz. Por que é de suma importância fazer essa diferenciação? Justamente para compreender de que o Messias ele não estava falando de que era naquele dia que o ladrão na cruz estaria com ele no paraíso. Mas era tão somente as palavras do Messias de confirmação de onde ele estaria, no paraíso com o Messias. E onde nós tiramos essa prova dos 9, de que não foi naquele dia. O Messias não estava falando daquele dia em si. Porque o Messias, se você ler aqui em Mateus 12, você vai ver de que os escribas e os fariseus ali, em dado momento, pediram um sinal por parte do Messias, enquanto ele estava no seu ministério de pregação. Bom, o Messias ele vai dizer de que assim como Jonas, ele também ficaria 3 dias e 3 noites, ele já seria no seio da terra. Ou seja,
quando ele morre ali na cruz, ele desce ao seio da terra. Ele não vai para o paraíso. E ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E ao terceiro dia, agora, se você ir nessa passagem de João 20, Maria, ela vai até o sepulcro e ela começa a chorar, porque ela não vê o Messias, o corpo dele, ali no sepulcro. Então, os dois anjos vão indagar por que ela chora e ela vai então responder que é devido ao corpo do Messias, né, que tiraram dali. E logo em seguida o Messias vai falar diretamente com Maria. E ela não o reconhece de primeira. Mas novamente ele então vai falar e ela reconhece, bem como ela vai tocar no Messias. E olha a resposta que ele dá. Deixe de me tocar, porque ainda não subi ao meu Pai. Então veja que já era o terceiro dia pós a morte do Messias, ou seja, ali ele já estava em corpo ressurreto, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso que Maria conseguiu vê-lo, mas ele já interpela ela, não me toque, deixe de me tocar, porque eu ainda não fui à casa de meu Pai. Então ele ainda não tinha subido aos céus. Logo, quando ele está falando com o ladrão na cruz, não é naquele dia em si que ele estaria com o Messias no paraíso. Ali era tão somente o Messias deixando claro a ele de que ele seria salvo, porque ele arrependeu-se e reconheceu que o Messias é o Filho, o enviado do Criador vivo. E se você ler os relatos bíblicos, você vai ver de que o Messias ele ainda ficou 40 dias aqui na Terra, antes de subir aos céus. Por isso eu sempre falo aos irmãos, quando é uma leitura rasa, superficial, as versões bíblicas que chegaram até nós nos dias de hoje, tranquilo, suprem a leitura rasa. Mas quando é estudo, para buscar compreender o que de fato está sendo falado, a profundidade que o texto está querendo nos revelar, aí devemos buscar os originais. Porque é somente nos originais que teremos a real compreensão da profundidade do que o texto está querendo nos trazer. Quando lemos, e aí retomo aqui a passagem do ladrão na cruz, a fala do Messias sem a conjunção que faz total diferença, né? Novamente, abre aspas. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então veja que, pegando os textos nos originais, lendo eles com a entonação devida pela linguagem do texto original, temos a real noção de onde o Messias ali ele não está deixando claro que estaria juntamente com o ladrão no paraíso naquele dia, mas ele estava deixando claro naquele dia para o ladrão de que ele estaria no paraíso, juntamente com o Messias. Então faz total diferença quando nós recorremos aos textos originais. Bom, aqui eu trouxe também, porque nas versões bíblicas que se chega até nós, vamos sempre vermos a expressão inferno, sendo que há divisões. Então, para a compreensão, retomo a dizer, precisamos recorrer aos textos originais, senão tudo se resume-se em inferno, e não é bem assim. Então o termo inferno, ele faz alusão a Guiena. Guiena nada mais é do que o lago de fogo, então seria o estado ou o estágio final da condenação. Porém, nas versões bíblicas, a todo momento dentro da palavra do Criador, nós lemos inferno, mas nem sempre está querendo nos dizer em relação a esse estado final, mas dizendo de outros estados ou estágios, como por exemplo, Sheol ou Hades. Na primeira aliança, vamos encontrar nos textos originais a palavra Sheol. Já na segunda aliança, para esse mesmo estado de Sheol, vamos encontrar a palavra Hades. Então há aí uma diferença para o termo lago de fogo, ou Guiena, que nada mais é do que o inferno em si. Agora também vamos nos deparar em determinados momentos bíblicos, nos originais, com a palavra Tártaro. Porém, volto a dizer, nas versões em que temos em mãos, virá como inferno. Mas aquele inferno que está sendo retratado em dado momento nas versões que temos em mãos, ele está sendo referido a Tártaro, né? Vou deixar aqui um exemplo para você. Então perceba de que tanto em 2 Pedro, como também em Apocalipse 20, eu trouxe aqui exemplificações, onde para nós chega-se o termo inferno apenas, mas quando você busca nos textos em originais, está especificando, onde o inferno de 2 Pedro faz alusão ao Tártaro, já o inferno de Apocalipse 20 faz alusão ao Hades, né? E trouxe também a passagem de Lucas 16, onde em uma passagem, uma versão, né, vai estar trazendo como inferno, já em outra versão você compreende de que ali se trata do Hades. É no Hades que está havendo toda aquela conversação que se desenrola em Lucas capítulo 16. Bom, eu trouxe todas essas pontuações para adentrar no seu questionamento. Veja só, antes da ressurreição do Messias, aqueles que morriam na presença do Criador, eles iam para o Sheol, como era retratado na primeira aliança. Na segunda aliança é retratado como Hades. Então, Hades e Sheol é a mesma
região geográfica espiritual, vamos dizer assim para ficar de fácil compreensão. Né? Que na primeira aliança se tratava, ou tratava-se como Sheol, na segunda aliança trata-se como Hades. Mas antes da ressurreição do Messias, todos aqueles que morriam na presença do Criador iam para o seio de Abraão. Neste seio de Abraão, ou Sheol de Abraão, havia uma divisão. E ela fica nítida nessa passagem do rico em conversação com Abraão sobre ali Lázaro, né, o mendigo. Então eu trouxe essa passagem porque ela externa claramente de onde, quando morria-se, tanto aquele que não estava na presença do Criador, como aquele que estava na presença do Criador, iam para uma mesma região. Porém, apesar de ter visibilidade de uma localidade para outra, eles estavam divididos. Não dava-se para ir de um local ao outro, apesar de estarem em uma mesma região. Então fica claro nessa passagem de Lucas 16. Já nessa passagem de Efésios 4, dos versos 8 ao 10, fica claro, e aqui está sendo falado por parte de Paulo, sobre o Messias, onde ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles aos quais estavam em uma espécie de cativeiro, presos naquela região do cheio de Abraão, ele então levou cativo, ou seja, levou consigo aqueles que estavam nesta região espiritual. Então, a partir deste momento, e aí entra agora a cultura hebraica, vamos ter o entendimento pela cultura hebraica de que aqueles que morrem, eles estão no guf, em estado de sono. E por que desse estado de sono? Bom, primeiramente, vamos elucidar o que é o guf, né? De acordo com a cultura judaica, o guf é o salão das almas, onde 90% do nosso eu está neste momento no guf, no salão das almas, e 10% está neste recipiente, que é o nosso corpo, da matéria, para poder fazer esse nosso teste, né? Participar dessa interação. Quando nós morremos, retornamos esses 10% aos 90% que estão no salão das almas, que seria então o guf, onde nós adentramos em um estado de sono. E aí eu trouxe essas passagens a você para dar base para o que eu estou falando. Então perceba de que em todas essas passagens que eu trouxe agora há pouco, falam desse estado de sono, onde ele está correlacionado com aquela pessoa a qual morre. Então aquele ao qual morre, ele entra em um estado de sono. Agora veja bem, aquele ao qual morre na presença do Criador, seguindo os passos do Messias. Agora aquele ao qual morre sem estar na presença do Criador e não aceitando o Messias como o seu Salvador, ele se encontra no Hades. Aí nós retornamos lá na passagem de Apocalipse 20, aonde vai dizer que deu o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que na verdade é o Hades, né? Na verdade é o Hades. Deram os mortos que neles haviam. Ou seja, aqueles aos quais morrem e não estão na presença do Criador e não aceitaram o Messias como seu Salvador estão em tormento no Hades. Então, por essa passagem de Apocalipse 20, já fica claro a questão do purgatório do catolicismo, o qual ele não condiz com as Escrituras. Por quê? De acordo com a doutrina católica, aqueles aos quais ainda precisam ser purificados, porque ainda têm pecados, morreram no pecado, eles estão no purgatório para se purificar e então retornar ao reino dos céus. Mas veja de que as Escrituras vai dizer o contrário. Aqueles aos quais estão no Hades, e aqui retomo novamente Apocalipse 20, dos versos 13 e 14, fica claro de que eles estão em tormento e eles serão lançados no lago de fogo. Então, eles estão em uma região pela qual há a consciência, por isso que eu disse que eles estão em tormento, eles estão em uma região que há consciência, que é o Hades, porém, nos finais dos tempos, eles serão lançados no lago de fogo. Eles não vão retornar para o reino dos céus, eles não estão em um momento de purificação, eles estão em um momento de tormento, porque morreram sem estar na presença do Criador e sem ter o Messias como o Salvador. Então, eles serão lançados, ao final, no lago de fogo, que é o Guiena. Então aqui, como eu disse nos áudios iniciais, eu trouxe novamente o significado de purgatório. Por quê? Essa condição que o catolicismo ele entrega àqueles aos quais morrem na matéria e eles dizem de que a alma está em um estado de purificação, na verdade, nós podemos extrair uma informação dessa afirmativa errônea do catolicismo. Porque se olharmos pela óptica da nossa existência atual, seríamos nós que estamos nesse estado ou estágio de purgatório, nos purificando. Creio que você tenha assistido o vídeo que eu postei pré-existência, está no perfil. Se você assistiu ele, vai ficar mais fácil a sua compreensão. Caso precise, assista novamente, de modo a compreender o que eu estou falando agora. Quando nós estávamos nos céus, com o Criador, nós estávamos vivos. Quando nós nascemos aqui nesta matéria, nós estávamos mortos.
espiritualmente. E aqui é o momento ao qual nós estamos fazendo o nosso teste, nos posicionando. Ou seja, podemos extrair aqui, e veja bem, estou só fazendo uma analogia para a compreensão de que o purgatório ele se encaixaria neste momento, nesse estado atual que nós estamos. Mas não é que nós estamos no purgatório. Só estou querendo extrair para você que a primícia do que é purgatório, se fosse para ser utilizada, daria certo a sua utilização neste estado atual que nós estamos, que é um estado de buscarmos nos posicionar perante o Criador, a favor do Criador, seguindo os passos do Messias, ou seja, realizando aquela purificação, né, aquele posicionamento a favor do reino dos céus. E lembrando, partindo do pressuposto da pré-existência, onde em dado momento estávamos no reino dos céus, mas fomos destituídos da glória do Criador porque pecamos, nós nascemos aqui na matéria, mortos espiritualmente. Por isso que Efésios 5,14 nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos. E a palavra, o Messias, te esclarecerá. Então, juntando esse quebra-cabeça, daria-se para fazer essa conjectura, né, de que se pudéssemos utilizar essa expressão purgatório, ela poderia ser aplicada para este estado atual que nós estamos. Lembrando que estamos no abismo. Então veja que mais uma oratória, né, mais uma afirmativa para essa linha de raciocínio. Né? Porque quando você lê ali Gênesis 1, no verso 2, vai dizer de que a terra se tornou, nos originais, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E logo no verso 3 de Gênesis 1, vai nos dizer: e o Criador disse, haja luz, e houve luz. E ele vai começar a recriar a matéria. Então a parte espiritual dessa dimensão que nós estamos é o abismo. É uma dimensão caída. A parte da matéria estamos nós, fazendo o nosso teste. Né? Então daria-se para utilizar essa terminologia purgatório para esse estado atual que nós estamos, que é um estado ao qual nós estamos buscando nos reconciliarmos com o Criador através do nosso Messias, tá bom? Então seria essa a explicação para trazer a você, e espero que a sua irmã também compreenda a explicação. Acaba que é uma temática complexa, tentei facilitar ao máximo aqui o entendimento, fazer as pontuações para responder de maneira a sanar as dúvidas. Para quem está dentro do sistema religioso, os questionamentos mais básicos a se fazer no tempo do Messias existia? Na Bíblia existe? Se na Bíblia não existe, o porquê que hoje tem a existência? Seja do sistema religioso, seja dos cargos religiosos. Então, são essas perguntas simples, né? Nós devemos sempre começar pelas perguntas simples. O porquê? Quando se originou? Como se originou? Por quem se originou? E é através dessas simplicidades que conseguimos buscar compreensão de modo a mais adiante adentrar no entendimento da complexidade das Escrituras. Mas enfim, espero ter agregado em conhecimento. Que o Criador nos abençoe e Shalom!